A mulher com um fluxo de sangue, em Lucas capítulo 8, nos dá um excelente quadro da simplicidade da salvação de Deus. Esta mulher, que não podia ser curada pelos médicos da época, embora tivesse passado toda a sua vida consultando-os, foi curada de sua doença em um momento simplesmente tocando a orla, ou seja, a bainha da veste do Senhor Jesus. Alguns dirão que a roupa era a chave, outros atestarão que foi como ela tocou a roupa, e outros ainda dirão que foi o esforço que ela fez para tocar a roupa. Mas Lucas deixa claro que foi a pessoa a quem ela veio que fez toda a diferença, ou seja, o Senhor Jesus. Provavelmente havia muitos na multidão que estavam perto o suficiente para tocar em suas vestes como ela fez, como os discípulos apontaram mais tarde. Mas a multidão aparentemente não precisava dele. Apenas estar perto era bom o suficiente para eles. Ou talvez simplesmente ser capaz de ouvir seus ensinamentos era suficiente. A mulher tinha razão para tocá-lo. Ela precisava dele. E a pergunta hoje que se faz a você que me ouve, você precisa dele como a mulher precisava dele? Ela veio para ser curada de sua doença, mas encontrou alguém que não apenas poderia curá-la, mas estava interessado, melhor dizendo, nela. O texto lido aí da história desta mulher aponta que ela veio por detrás dele. Ela não viu a face do Senhor ou revelou sua presença a ele, ou se revelou a ele, mas ele sabia, o Senhor Jesus sabia que ela havia tocado em suas vestes, não apenas como uma pessoa que precisava de cura, mas como uma pecadora que precisava dele. De que outra forma podemos interpretar as palavras do Senhor quando fez a pergunta naquele momento, quem me tocou? E entender aquelas palavras na passagem paralela em Marcos, capítulo 5, versículo 32, que nos dizem, ele olhou em volta para ver aquela que tinha feito isto. Os discípulos não entenderam, pois apontaram que muitos poderiam tê-lo tocado. A multidão nem percebeu que algo havia acontecido, enquanto eles pressionavam para ouvi-lo. Mas a mulher, vendo o seu interesse por ela, o interesse do Senhor Jesus por ela, percebeu que ele era mais do que apenas um curador para a sua enfermidade. Todo o seu pecado e egoísmo vieram ante ela ou dela, e lemos sobre ela tremendo e prostrando-se diante dele, declarando-lhe diante de todo o povo por que razão o havia tocado. Que descrição dos pecadores percebendo sua verdadeira posição ao considerar o Salvador. Nada neles, nos pecadores, nada em nós é digno de estar em sua presença. Simplesmente caído diante dele, nada em suas bocas de sua própria justiça, mas cheios de confissão de seus pecados e sua grande necessidade dele. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quão maravilhoso foi a resposta do Senhor Jesus a esta mulher. Não houve condenação, nem repreensão, apenas uma tremenda declaração de sua capacidade de fazer a diferença. Ou seja, o Senhor Jesus tinha a capacidade de fazer a diferença na vida daquela senhora, daquela mulher, fisicamente e espiritualmente. Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou.
vá em paz. Observe que é o Salvador quem menciona sua fé ao apontar as bênçãos que são dela por causa dele. Sua fé nos médicos foi equivocada, ou seja, a fé da mulher nos médicos foi equivocada, mas nele, no Senhor, fez toda a diferença. A fé não a salvará? Põe a sua fé no Cristo que morreu e ressuscitou e ele o salvará. A doutrina bíblica do arrependimento forma uma ponte entre o pecado e o perdão. Não existe outro caminho para se obter o perdão de pecados a não ser pelo arrependimento. O pecado é um assunto muito popular, nenhum outro é mais discutido, tratado, amado ou praticado pela raça humana, transcende todas as barreiras conhecidas da humanidade, ou seja, raciais, geográficas, sociais ou religiosas. Lamentavelmente, muitos cometem pecados sem qualquer consideração do santo Deus que coloca existências sobre suas criaturas. Eles não sentem qualquer responsabilidade para com Deus. Outros que são mais responsáveis procuram exercer algum domínio moral nas suas vidas. Os que leem ou têm algum conhecimento da Bíblia conhecem, até certo ponto, o que Deus chama de pecado. A única fonte confiável de informação sobre o pecado e suas consequências é a palavra de Deus. A religião não pode definir o que realmente Deus vê ou como Deus trata o pecado e o pecador. Se as pessoas não cometessem pecados, não existiria necessidade de arrependimento. Contudo, estamos cercados diariamente pelos pecados e sem arrependimento não há livramento dos seus efeitos mortíferos. Cada pecado, qualquer que for a sua magnitude, é uma afronta grave contra Deus. No entanto, Deus, que é tão gravemente ofendido pelo nosso pecado, planejou um caminho pelo qual pecados podem ser perdoados. É aqui que o arrependimento se encaixa no esquema da bênção divina. O arrependimento é essencial para o perdão. Portanto, precisamos aceitar a exigência que Deus faz dela e a sua definição na Bíblia. Pedro, em sua pregação, ele disse aos seus ouvintes: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Paulo, em sua pregação, ele disse: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Em 2 Pedro, lemos o apóstolo Pedro dizendo que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Mas alguém pode perguntar como é que o arrependimento e a fé estão ligados no assunto da salvação. Qual é mais importante? Será que um produz o outro? Perguntas como estas têm ocupado a mente de ensinadores e comentaristas durante séculos. Alguns têm colocado mais ênfase em um do que no outro, causando confusão onde deveria haver clareza e convicção. Colocar um em oposição ao outro ou priorizar um mais do que o outro é falhar no ensino das Escrituras. As duas verdades, ou seja, fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, são inseparáveis na experiência da conversão de um pecador a Deus.
O verdadeiro arrependimento está intimamente ligado à verdadeira fé. Nenhum dos dois se mantém sozinho. O pecador não pode deixar o pecado e voltar-se ao nada, ou seja, se arrepender dos seus pecados e ficar no vazio, no eco. Isso não seria verdadeiro arrependimento. Também o pecador não pode voltar-se a Deus em verdadeira fé sem mudar a sua opinião sobre os seus pecados. De outra forma, não seria verdadeira fé. É necessário voltar da ruína do pecado para poder voltar para a fé em Cristo, que morreu para salvar os pecadores. Quando um pecador se arrepende, ele vira as costas a si mesmo, a confiança em si mesmo, a dependência de si mesmo para ser salvo e aos seus pecados. E quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele confia inteiramente nele como seu Salvador pessoal. Deixa o pecado, ou melhor dizendo, deixar o pecado sem confiar em Cristo seria somente uma reforma. É o que muitos têm feito. E chegar-se a Cristo sem arrependimento nada mais é do que emoção religiosa. A Bíblia responde para todos aqueles que querem ser salvos é crer no Senhor Jesus Cristo e esta pessoa será salva. Ela depende unicamente daquele que morreu por ela, derramou seu precioso sangue na cruz. E na cruz, Cristo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E o justo padeceu por nós os injustos, para nos levar a Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Ele nos convida, ou seja, ele convida todo pecador a vir a ele como pecador arrependido e necessitado dele como Salvador. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse mais: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele também disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele também disse: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, você que me ouve, você deve encarar o fato dos seus pecados que estão não somente em sua consciência, mas estão registrados diante de Deus. E se você não resolver este assunto aqui em vida, ninguém poderá resolver por você. Você precisa de Cristo como seu Salvador. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?